Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin se mantém abaixo dos 85 mil dólares. Ontem fechamos o dia próximo da faixa de 85, mas sem o rompimento. Enquanto o curto prazo ainda pede cautela para todos os investidores, o macro segue bullish. E eu quero te mostrar neste vídeo um padrão gráfico que traz movimentos muito interessantes, positivos, e não apenas positivos para o Bitcoin, mas também para o mercado cripto como um todo. Além disso, eu quero te apresentar algo que vem se mostrando rotineiro nos outros mercados, que podem impactar justamente o Bitcoin, que está diante deste padrão de xícara. Eu vou te mostrar tudo, vou te explicar tudo neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir a sua gentileza. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu separei hoje uma avaliação bem completa de Ethereum, Solana e XRP, que são ativos que muitos têm em carteira. E nos próximos dias, a gente fará uma avaliação de diversos projetos. E é por isso que eu peço a você, coloque aqui nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Vou juntar os pedidos dos últimos vídeos com o deste vídeo, faremos uma belíssima análise de dezenas de ativos. Pois bem, vamos começar com o Bitcoin. A minha visão de curto prazo não muda. Se você não assistiu aos últimos vídeos, por favor assista. A minha visão de curtíssimo prazo é que mantemos uma tendência de baixa e precisamos romper a faixa de 89 mil dólares. Pelo menos para que a gente comece a ficar bullish para o curtíssimo prazo, a gente tem que romper 86.500. Neste exato momento estamos em 84.500. Então a gente precisa sim de um ímpeto para buscar faixas superiores. Mas o macro, ele não mudou. A gente segue em tendência de alta no gráfico mensal e no gráfico semanal. Então, longo prazo alta, médio prazo alta. E estamos próximos no curto prazo também de uma tendência de alta, mas que ainda precisa ser confirmado. É por isso que também nesses últimos vídeos eu expliquei que eu estou com hedges de proteção. Para você entender tudo, confere esses últimos vídeos. E já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E se este vídeo fizer sentido para você, já deixa aquele like. Eu venho falando que o macro segue bullish e a gente tem feito diversos estudos para corroborar essa visão. E aqui, hoje, eu decidi relembrar um padrão gráfico que a gente já vem trabalhando há muito tempo, que é um padrão de cup and handle ou padrão de xícara, que é um padrão que cria um fundo arredondado, traz uma movimentação de baixa, muitas vezes através de um canal ou uma cunha descendente, e após o rompimento, a gente tem sim a projeção do fundo, da profundidade, da xícara para o alvo em questão, o famoso padrão de xícara. E se você olhar para o Bitcoin, nós temos este padrão, tivemos todo o bear market, início de bull market, aceleração, faixa de 70 mil dólares, chegamos ao topo anterior, começamos a formar uma cunha descendente megafônica, rompimento, nos levou à primeira faixa de aceleração, 109 mil dólares. Em alguns cenários, a gente tem uma projeção direta, rompimento, e ao longo dos meses posteriores, alta. E, obviamente, existem casos de ativos muito grandes que a gente tem uma projeção mais alongada, com topos e fundos ascendentes. Tivemos o primeiro movimento, estamos buscando uma faixa de fundo ascendente
e o caminho segue de alta para buscar pelo menos, e é algo que a gente vem falando, que é uma probabilidade. Não existe uma garantia. Eu quero ser extremamente enfático aqui. Projeções, valores mínimos projetados, ou seja, probabilidade é que a gente veja isso. Certeza, garantia, não existe no mercado financeiro e no mercado de risco. Na verdade, a gente não tem certeza de absolutamente nada, além de que a vida chega ao fim. Então, é muito importante que você entenda que este é um estudo e que você deve avaliar esse estudo também. Eu estou aqui te entregando algumas bases para que você tenha a capacidade de fazer a sua própria avaliação. No entanto, a gente enxerga potencial para o Bitcoin alcançar 150 a 180 mil dólares. Isso também já foi extensamente avaliado e apresentado aqui no canal. Nós temos para a xícara do Bitcoin um alvo bem agressivo, na faixa de 300 mil dólares. Este seria um movimento de projeção extremamente ambicioso. Eu não vejo que isso seja tão provável, mas é possível, improvável, mas possível. E eu falo isso por quê? Porque a gente tem que usar o nível de comparação para o mercado em si. O Bitcoin é um ativo de risco e muitas das vezes ele tem uma correlação indireta com o SP500 e Nasdaq e em outros momentos uma correlação indireta com o ouro. Inclusive a gente falou sobre essa correlação com o ouro recentemente, 2 dias atrás. E eu quero te mostrar exatamente o padrão que nós tínhamos nesses dois ativos. Tudo parecia impossível de acontecer, até que de fato aconteceu. Pois bem, que gráfico é esse? Este é o gráfico do SP500. Veja que a gente teve a formação de um fundo arredondado, uma xícara, e tivemos a alça da xícara. Uma vez que tivemos o rompimento, projetando a profundidade deste padrão para o pós-rompimento, nós temos aqui o movimento projetado lá para a faixa de 5.800 pontos no índice SP500. A gente ultrapassou esta área. Então, o que parecia nesta faixa de final de 2023 algo muito difícil de ser alcançado, é que a gente estava falando de uma alta de nada menos do que 33%, acredite, no índice do tamanho, da proporção e da maturidade do SP500 é muito dinheiro sim. Isso parecia impossível, mas aconteceu. Temos um outro ativo que também tem esse mesmo padrão. Adivinha? Eu falei qual que é. É o ouro. Olha só o ouro. Gráfico mensal. Saímos lá de 2011. Temos um round bottom, ou seja, temos um fundo arredondado para a formação de uma xícara. Temos a alça da xícara. A gente saiu de 2021 até meados de 23 para romper confirmadamente esta alça. E aí, o que vimos? Uma aceleração. Será que esse alvo faz sentido? Vamos lá. Do topo até o fundo, tá? A gente está aqui, ó. A gente traça daqui para cá, temos um alvo check. Exatamente o alvo de 3.333 que foi atingido ontem. Veja como o mercado é soberano em relação a este padrão. Pelo menos, se você entender qualquer tipo de correlação do Bitcoin, seja com mercados internacionais ou com o ouro. O ouro também trouxe uma valorização, neste caso, para o ativo em si, de 81%. No final das contas, o padrão gráfico macro se sustentou muito bem.
E este movimento, que pode sim beneficiar o Bitcoin, é um movimento que naturalmente beneficiaria o total. O que é o total? Valor total do mercado de criptomoedas. Aqui nós temos o valor do Bitcoin, o market cap do Bitcoin e o market cap das altcoins. Se o Bitcoin tem projeções de valorização futura no médio e no macro, ou seja, no médio e longo prazo, isso acaba, invariavelmente, beneficiando todos os ativos do nosso setor cripto. É óbvio que bons projetos, boas altcoins, vão se beneficiar muito mais, mas é inegável que nós temos aqui, considerando este padrão gráfico, xícara, temos exatamente a alça, o rompimento, neste caso o teste, que está servindo como teste e reteste com rejeições, e isso abre espaço para um movimento muito parelho com o movimento do Bitcoin, já que a gente está falando de market cap, projeções e alvos futuros. O que nós temos aqui é mais um indicador, uma análise que mostra que a tendência macro segue totalmente de alta. A gente segue formando topos e fundos ascendentes. Eu gosto de mostrar isso para que todo mundo veja. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Ou seja, macro, tendência de alta. Temos os alvos intermediários de P-Cycle Top, um indicador que a gente já falou bastante. Medo extremo, a gente atingiu as mínimas do medo extremo em muito tempo, tanto para o mercado cripto quanto para o mercado tradicional. Se eu ficar aqui repetindo os indicadores e as avaliações que nos levam a enxergar altas para o médio a longo prazo, eu ficaria aqui até a segunda-feira. Não é isso que a gente está buscando, mas sim informá-lo acerca dos movimentos prováveis. Eu quero enfatizar mais uma vez, garantia, certeza? Não, a gente faz análises de probabilidade. E a probabilidade, no momento atual, é sim de uma continuidade desse cenário de alta. O curto prazo, mais uma vez, ainda demanda uma cautela. Mas o macro segue muito saudável. Macro, bullish, micro em correção, eventualmente, oportunidade. E essa palavra oportunidade só é aproveitada realmente e de fato encarada como algo benéfico para quem tem caixa. Por isso, você deve sim investir no seu conhecimento e entender pelo menos de caixa. E a gente tem uma aula gratuita aqui na descrição do vídeo. Se você quiser informações e atualizações relativas a esse tipo de conteúdo e outros conteúdos, outras análises que a gente apresenta lá no nosso grupo geral, para de perder tempo. Clica no segundo link da descrição desse vídeo. É o nosso grupo geral. Agora, se você quer investir em um conhecimento mais aprofundado, ou seja, você quer entender como esses padrões gráficos podem impactar no macro, de fato impactar no seu portfólio, combinando ao cenário de atenção máxima e até de baixa no curtíssimo prazo, como isso pode servir para o seu propósito? Como é que você pode lucrar no micro, mesmo que a gente tenha quedas, e aproveitar das oportunidades para surfar os movimentos macro? Se você quer investir num conhecimento que te prepare para isso, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que você tem acesso aos nossos programas de conhecimento. Você tem diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo, você tem acesso a todas as minhas metodologias, estratégias, planos, você tem acesso à minha carteira, às minhas operações do mercado futuro e muito mais. Se você quiser mais informações, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição. É um grupo do Telegram, vai abrir para você um chat, basta você mandar um oi e o nosso time te enviará todas as informações. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato
no plano vitalício e ainda contando com um desconto de 25% por tempo limitado, você pode sim fazer parte do nosso time. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. Mas presta muita atenção neste gráfico e neste padrão. É importante, é relevante e é sim de valia que você estude, que você analise. Eu estou chamando a atenção aqui porque este não é um vídeo para você comprar, para você vender, não é uma indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas como estes, que são com base gráfica, base histórica, tem base em estudos aprofundados, com base em dados on-chain, off-chain. A gente traz tudo aqui, mas é importantíssimo que você faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Fique atento. O mercado ele vai destruir os sonhos dos imediatistas e só ficarão nesse mercado para realmente lucrar aqueles que são investidores, têm mentalidade de investidor. E não é fácil, não é rápido, eu venho falando isso ao longo dos anos, mas é possível se você de fato tiver as bases. Então invista no seu conhecimento. E seguindo isso, vamos analisar alguns ativos. Ativos que você, eu tenho certeza, se não tem, você deve ter alguns correlacionados. Mas a probabilidade de você ter pelo menos Ethereum, pelo menos Solana, pelo menos XRP, pelo menos um desses três, se não os três, é elevada. Então a gente vai olhar para esses ativos. Vamos entender o que está acontecendo com esses caras. Tem ativo que está indo para o buraco, tem ativo que está se sustentando, tem ativo que está formando uma vela mensal maravilhosa. Tem muita opção aqui e a gente vai analisar. E o cara que está mais fraco de todos é este. Ethereum é o segundo maior ativo do mercado cripto e parece uma meme coin. Ele já corrigiu. Vamos lá. Do topo, que foi em dezembro, ele corrigiu nada menos que 60%, vamos arredondar, 66%. Eu quero te lembrar qual foi a correção de Ethereum no último bear market. No último bear market, Ethereum corrigiu exatos 80%. Vamos lá. Do topo até o fundo foi 81, 82%. Do pivô de baixa, que foi o início do bear market oficialmente, foi nada menos que 75%. Com o Bitcoin em bull market, este cara aqui, ele corrigiu, vamos lá, me ajuda, ele corrigiu, vamos, 66%. Ou seja, falta muito pouco para que o Ethereum se iguale ao seu movimento de bear market em um ciclo de bull market. Vamos recapitular o ciclo de bull market? Vamos lá, eu vou até pegar um outro gráfico aqui para ficar bem claro para você. Ciclo de bull market, tá? Porque algumas pessoas falam que estamos em bear market e não existe bear market com fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, tá? Isso aqui é bull market. Bear market, topo, fundo ascendente, topo descendente, perdeu? Isso aqui é bear market, tá? Então, recapitulando rapidamente para que ninguém tenha dúvidas. Bitcoin em bull market e o Ethereum está em bear market? Não, isso não existe. Muitas pessoas gostam de chamar os movimentos das altcoins de está tendo um bear market no Ethereum. Isso não é a forma mais correta de colocar um nome para o movimento. Por quê? Exatamente como a gente vê nos índices, por exemplo, o SP500, é o índice que demonstra bull market ou bear market. Quando a gente olha para o mercado como um todo de criptomoedas, a gente olha sempre para o farol,
e o farol é o Bitcoin. Então, o farol está em bull market e o farol está em bear market. O fato do farol estar em bull market permite que todos os outros ativos tenham valorizações posteriores ou até no início de uma tendência ou numa retomada da tendência de alta. Isso é extremamente importante. Então, não é que está terminado, encerrado, já era para o Ethereum. Mas a gente tem que olhar alguns pontos bem importantes. Então, para você que é investidor de Ethereum, você tem que estar atento a alguns pontos sem qualquer tipo de emoção. E eu sei que muita gente comprou o Ethereum. Eu venho buscando comprar o Ethereum num preço mais baixo possível, porque não é um ativo da minha carteira. Mas eu ainda estou atento a algumas faixas que eu vou fazer questão de te mostrar. A gente falou muito sobre $1.500. Se você me acompanha há algumas semanas ou até meses, você sabe que a gente falou sobre a perda dos $2.000 e na falha de uma retomada acima dessa faixa, o alvo seria 1.500. Se a gente olhar agora, o que a gente pode considerar? Que o Ethereum segue muito fraco, tá? O Ethereum é um dos ativos que está mais fraco, tem ativos que são 50 vezes menores do que Ethereum e estão muito mais fortes, muito mais resilientes. Mas eu não enxergo que este seja um cenário de fim do projeto ou que ele vá a zero, tá? Mas isso é preliminar e a gente vai analisar semanalmente. Mas o ponto é, e só um adendo, eu não quero trazer FUD e nem FOMO aqui, só quero analisar o gráfico. E em cima das avaliações, você define se faz sentido para você se expor ou não, comprar ou vender. Não estou aqui para te trazer indicações, é apenas para a gente fazer algumas avaliações. E eu, inclusive, vou te mostrar o que eu estou de olho, para que, eventualmente, eu me exponha em Ethereum. Pois bem, seguindo aqui, a gente teve uma perda de uma linha de tendência de alta que era muito importante, tá? A gente tinha uma linha de tendência de alta aqui, vou deixar aqui, que vinha lá de 22, ou seja, do fundo do bear market e vinha se sustentando. Veja, sustentação, sustentação, sustentação. Quando ele perdeu esta faixa e se recuperou, tudo parecia ainda possível, plausível, positivo. Tivemos 2 semanas de alta e o despejo completo. Uma vez que perdemos o fundo de $2.000, a gente começou a encarar faixas inferiores que estavam entre 1.500. Esse era um alvo intermediário, vou colocar numa cor diferente. Tá? A gente tinha 1.500 e a perda dos 1.500 poderia e poderá nos levar a uma faixa ainda mais baixa, de 1.100 a $1.000. Eu vou colocar aqui até $1.000, que é uma faixa mais extrema. Isso aqui eu vou colocar em laranja, faixa intermediária. Isso aqui vai ser um azulzinho mais potente. E aqui nós temos a faixa de suporte crítica, valor psicológico. Agora vamos entender o que é possível e plausível para um projeto como este. Obviamente, se o Bitcoin disparar, ou seja, confirmar o rompimento da cunha descendente e acelerar absurdamente, o Ethereum tende a se beneficiar. Pode se beneficiar, recuperar a faixa de $2.000, ter um rompimento teste e aí sim um pivô de alta. Isso poderia acontecer, poderia levar o Ethereum a uma aceleração. Sim, poderia. Mas isso ainda é uma necessidade. E o ponto em que nós estamos hoje é um ponto de risco. Para você que está considerando compras ou investimentos, você tem que tomar muito cuidado com alguns pontos. A perda deste suporte, que foi um suporte que conseguiu se sustentar, e eu sinceramente vejo que ele só buscou essa liquidez aqui, uma vez que a gente não tem um suporte tão forte nessa área, 1.380 não tem nada que corrobore, nossa, este é um suporte muito forte, não.
Tá? Então a gente teve uma reação aqui que foi benéfica. Mais uma semana com um inside bars, ou seja, com uma movimentação de vela dentro da movimentação da vela anterior. É necessário que a gente tenha um ímpeto de alta, um fundo ascendente e aí sim uma recuperação da faixa de $2.000. Então qualquer investidor que tenha um nível de conservadorismo um pouco maior, ou seja, um investidor mais conservador, ele vai esperar o rompimento pelo menos da faixa de $2.000. Esse sou eu. Eu estou esperando uma movimentação acima da faixa de $2.000 para avaliar o cenário das altcoins em si. E muitos altcoins estão muito mais fortes do que Ethereum. Porque isso é algo importante. Ethereum tem um peso para o mercado de altcoins. Então a gente precisa monitorar esse movimento do Bitcoin, do Bitcoin obviamente, mas do Ethereum em relação a este ponto. O investidor mais conservador vai olhar para esta área. Eu, Luan, não estou considerando compras de Ethereum nesta área, mas sim estou de olho nas movimentações das altcoins em relação a este rompimento. Mas o conservador pode avaliar um ponto como este. O perfil ultra agressivo, na minha humilde opinião, vai avaliar um DCA. Neste ponto em que nós estamos. Mais um DCA extremamente perigoso. Por quê? 1.500 não está em uma faixa de suporte tão forte como a faixa inferior de $1.000. Por quê? Porque a gente não teve ainda nenhuma indicação ou ímpeto de alta. Normalmente, quando a gente marca um fundo, a gente tem uma reação forte. E aí sim o mercado tem uma aceleração. Foi o que vimos no Bitcoin. Se a gente olha para o semanal do Bitcoin, ó, a gente teve uma reação. A gente teve até uma pernada horrível na semana final de março. E aí a gente teve aquela pernada e uma aceleração, uma recuperação. Olha só no gráfico diário. A gente foi lá embaixo, tá? A gente foi lá embaixo e a gente teve uma recuperação. Agora a gente está trabalhando em uma acumulação. Mas isso não acontece com o Ethereum. Ethereum foi lá embaixo e subiu 10%. Isso não está trazendo uma confiança. Mas, para quem tem ainda uma visão ultra bullish para Ethereum, um DCA pode fazer sentido. Agora, para aquele que é o oportunista, no bom sentido, é claro, para o mercado, uma perda de 1.300 vai jogar Ethereum lá embaixo. $1.000 é uma faixa que seria espetacular. Eu não faço a menor ideia se Ethereum vai atingir esse ponto. Tudo vai depender do próprio mercado. Mas esteja consciente que se perder $1.300, a faixa de $1.300, tá? $1.350, a gente irá buscar invariavelmente este suporte. Porque a gente terá perdido este mini suporte aqui que se formou no crash dos bancos norte-americanos lá em 2023, que também era um ponto que todo mundo tinha falado que ia acabar o sistema bancário norte-americano. Tá? Quem se lembra, aqui foi uma faixa de compra e eu comprei bitcoins aqui, inclusive informei aqui no YouTube a minha compra no dia posterior, porque eu tinha informado um dia antes lá no grupo Prêmio Desafio. Mas o ponto é que se a gente não entender que este é um ponto de sustentação real, o mercado poderá buscar uma faixa inferior. Então, você tem que definir qual que é o seu perfil. Você tem um perfil conservador, vai esperar. Você tem um perfil ultra agressivo e fã do Vitalik, que é o fundador do Ethereum. E você tem o perfil oportunista no bom sentido, em que vai aproveitar uma desvalorização maior. Defina quem é você, mas esta área aqui é uma área, na minha humilde opinião, de risco. Solana. Muita gente tem. Muita gente tem. E a gente falou bastante de Solana. Eu fiz questão de apagar os gráficos para te mostrar algumas coisas.
A gente tem a perda dos fundos sem continuidade com o que pode ser um martelo de força. Importante, martelo de força que, se o mês fechar desta forma, provavelmente veremos um volume de compra acima dos volumes de venda, o que também é extremamente benéfico. E no semanal, teremos que olhar para alguns outros pontos, que são suportes e resistências. Então, a gente sempre olha para a resistência. Qual a maior resistência? Está aqui. Vou colocar em vermelho. Resistência a ser rompida. Quando nós estávamos aqui, eu falei sobre este padrão de cunha que nós tínhamos aqui e que poderia romper para baixo. Dito e feito, foi o que aconteceu, porque veio muita euforia através da moeda do Trump. Então, alta, forte, topo duplo, no topo histórico, pivô de baixa, perdemos o fundo, fomos buscar uma área inferior. Vamos colocar aqui uma cor verdinha. Perdeu esses fundos, atingiu o alvo que estava lá em 95 dólares, abaixo de 100 dólares. Temos aqui, do último fundo até esse topo, e eu estou roubando um pouco sim, tá? A gente tem uma faixa que nos levou já à área de Fibonacci. No entanto, quando a gente olha para o mensal, eu gosto de avaliar pelo menos em relação a este último fundo ascendente, se eu quiser ser ainda um pouquinho mais conservador. E o conservador completo está aqui, tá? Considerando fundo e topo global. A gente tem áreas, e eu vou usar este ponto mais conservador possível, porque eu quero te mostrar algumas áreas que são ainda interessantes. Na minha humilde opinião, áreas extremamente interessantes estão entre 618 e 786. Não vejo esta área aqui, eu acho que é mais plausível a gente olhar para esta área, tá? Que foi o último fundo ascendente mensal. Peço desculpas pelo ajuste, mas é um fato. A gente tem aqui, ó, fundo mensal, fundo ascendente mensal, fundo ascendente mensal. O último fundo ascendente, em relação ao movimento como um todo, está aqui. Então, a gente tem uma área de retração de ouro entre 122 e 76. 76, 77. Que para mim é a área de interesse, de oportunidade para Ethereum, obviamente para quem está querendo comprar. Então é aquele oportunista no bom sentido, tá? Que está aguardando uma oportunidade. Esta é a área. Eu falei algumas semanas atrás que eu estava de olho nesta faixa de 77 dólares. A gente chegou perto, não atingiu, não me levou a me interessar no projeto em si. Tá? Por quê? Porque eu vi este projeto em faixas muito inferiores e a valorização do mesmo já me coloca com um alerta. Se ativo subiu demais, existem outras oportunidades no mercado. Então, para que fizesse sentido uma compra, e eu estou falando da minha pessoa, então eu estou te contando o meu relato, seria uma movimentação para estas áreas. Neste momento, eu acho menos provável, a não ser que o Bitcoin tenha mais uma pernada de baixa e busque as áreas de 70 mil dólares. E isso aqui poderia acontecer? Poderia acontecer. E se acontecer, eu estarei de olho. No entanto, para quem está atento a compras e está avaliando compras, este pode ser um movimento plausível. Ou seja, você recupera este movimento, forma um fundo ascendente, quebra esta tendência de curtíssimo prazo de baixa e começa a quebrar esta tendência de acumulação. Um conservador que tem um perfil misto até, um conservador levemente agressivo,
vai poder avaliar o rompimento da casa de 190, um pullback para as áreas de 150 dólares, poderá avaliar compras em Solana, se isso fizer sentido. Já o perfil conservador real só vai comprar acima do topo. Por quê? Porque aqui a gente tem um risco versus retorno. Ó, mesmo que você compre aqui, você tem aqui 115%. Potencial de correção, olha só, você tem aí 2 para 1 ou até menos. A gente está falando de um risco-retorno que talvez não seja tão interessante no momento, para quem tem um perfil realmente conservador. Então você poderia aguardar o rompimento do topo. E para o agressivo, eu acho que o agressivo vai muito na esteira do oportunista no bom sentido, que é uma área de Golden Pocket, área de retração de Fibonacci, entre, para mim, abaixo de 115 até 76, 77 mil dólares. Esse seria o ponto para o agressivo. Tá? No ponto em que nós estamos, eu não sei se faz tanto sentido, que tem um suporte, ó, ele perdeu, recuperou algo que é muito bom, fechar a semana desta forma também será bom, fechar o mês dessa forma, então, nem se fala. Mas fique atento e avalie o seu perfil. E por fim, XRP. XRP é um ativo que muitos ficam bravos comigo. Por quê? Eu não compro de maneira nenhuma. Vou te explicar de forma ultra simples. Esse é um dos maiores ativos do mercado. De outubro a janeiro ele subiu 600%. Vamos arredondar, tá? Subiu 600%. E agora ele está formando o que pode ser, no gráfico de 2 dias, gráfico de 3 dias, gráfico diário até, um ombro, cabeça e ombro do lado direito. Eu não gosto deste tipo de padrão. Por quê? No topo, isso aqui pode ser até um... Meu Deus, eu não consigo pegar. Venha aqui, agora eu consegui. Eu não gosto de um padrão de ombro, cabeça, ombro, depois de uma valorização de nada menos do que 600% em um curtíssimo espaço de tempo para um ativo deste tamanho e com um padrão que pode ser um Bart Simpsons. Tá? Qual que é o padrão Bart Simpson? A gente estica, faz o cabelinho do Bart e aí a gente faz o resto da cabeça do Bart. Dá uma olhadinha aí no Google, você vai ver o padrão de Bart Simpsons. E isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Eu estou, neste momento, te apresentando a minha opinião. Você não deve levar a minha opinião em perspectiva, nem em consideração para os seus investimentos. Isso aqui é algo que eu estou falando de algo pessoal meu. Mas agora eu quero te trazer os cuidados. Quando a gente tem uma aceleração muito grande, a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente e muita baleia que comprou aqui, nestas áreas. E ao invés de você pensar, eu estou investindo R$2.000 e estou fazendo 12 mil agora. Poxa, eu não fico rico com isso. Tem baleias que colocaram 50 milhões de dólares e agora estão sentadinhos em 300 milhões de dólares. Isso aí não faz diferença? Tem baleias que colocaram $500 milhão e estão sentadinhos em 3 bilhões de dólares. Ou em 1,5 bilhão de dólares. Será que isso daí não faz diferença? Isso faz grande diferença. Então, lembre-se disso. Tem players muito maiores do que você e que não estão na torcida. Eles estão sentados em muito capital. E muitos VCs, muitos venture capitals, muitos fundos, muitos grandes investidores trabalham também para outros players. Ou seja, uma hora tem que realizar lucro para que aquele lucro vire um percentual e se torne um bônus e por aí vai. Eu sempre tenho muito cuidado para avaliar esse tipo de cenário, porque, olha só, a gente tem aqui Fibonacci. Poxa, Luan, mas ele já chegou em 618. Chegou em 618. No entanto, ele não confirmou ainda, e o que isso pode trazer, o ombro, cabeça, ombro. Então, eu poderia ter uma queda até a faixa de 1,10
Isso seria natural. Por quê? Ombro, cabeça a ombro, confirmou a perda do ombro, buscou a área de alvo, 1,10, ele está a 2 dólares. Isso logo de cara já é 50%. E do topo, que muitos já estão realizando lucro, está falando de 67%. Quem comprou aqui, na teoria, pode realizar alguns lucros e, caso o mercado venha para esta área, se beneficiar. Alô, mas tem aqui um padrão que normalmente rompe para cima. Você mesmo fala muito de cunhas. A gente tem uma cunha aqui, a gente tem um padrão aqui, tá? Sim, é um padrão que normalmente rompe para cima, mas ele precisa romper para cima. E ele precisa fazer isso, ó, rompimento para cima, fundo ascendente, e aí sim um pivô de alta. Eu, como um investidor mais conservador neste sentido, principalmente para esse tipo de ativo, eu aguardaria o rompimento aqui. Se é um bom projeto e ele tiver esta movimentação de rompimento, até uma pseudo bandeira, eu vou aproveitar uma valorização maior. Isso se eu for um conservador que tem um perfil e uma visão em relação ao projeto muito bullish. Não é o meu caso, Luan, tá? Então, você que ama XRP, não fique bravo comigo, eu estou fazendo uma avaliação. Mas, se o mercado tiver uma correção, aí as coisas podem começar a ficar interessantes. Por quê? Pô, a gente tem uma correção e o mercado vai buscar 1,10, o meu risco-retorno acaba ficando muito mais interessante. Então, este é o canal daqui do oportunista no bom sentido, o cara que está aguardando uma oportunidade, tem caixa e está esperando. Tem que ter muito cuidado com o fechamento de dias e principalmente semanas abaixo desta linha aqui de 1,90. Se começar a perder no semanal, olha só, se começar a perder no semanal, as coisas podem ficar bem ruins. Não se engane por um candle. A gente tem que romper, acelerar, fundo ascendente e tudo mais. Tá? Se começar a perder essa área, aqui as coisas podem ficar bem difíceis e rapidamente difíceis para XRP. Segue em tendência de alta? Segue. Segue saudável? Segue. Mas ainda tem que tomar muito cuidado com o XRP. Lembrando que subiu 600%. Um ativo deste tamanho, se foram 600%, é muita coisa. Fica aqui o alerta. Avalie com cuidado, analise com cuidado e tome suas decisões com embasamento. Sem pressa, sem querer enriquecer do dia para a noite. Isto não existe. Não existe dinheiro rápido. Não existe dinheiro fácil. A gente está falando de mercado financeiro, risco, potenciais retornos muito interessantes, mas que não são da noite para o dia. Por isso, faça tudo com muita cautela, sem pressa e com muita responsabilidade. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.